Vamos continuar o nosso curso sobre a vida de oração. Estamos na nossa quarta aula. Nessa aula, nós veremos como podemos conversar com as três pessoas da Santíssima Trindade. Na aula anterior, nós consideramos a nossa relação filial com Deus Pai, de irmão, de amigo com Jesus Cristo, e também a nossa relação de templos do Espírito Santo. Nós temos o amor de Deus dentro de nós. Comecemos por ver a nossa relação com Deus Pai. Cristo é quem revela como deve ser o nosso relacionamento com nosso Pai Deus. Nós podemos observar que Jesus Cristo referia tudo na sua vida terrena ao seu Pai, através de uma oração simples. Jesus chegou a dizer que eu vivo pelo Pai. Em outra ocasião disse, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ele referia tudo a seu Pai Deus. E Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso de oração filial. Entre outros momentos, na oração sacerdotal realizada na última ceia, onde Jesus, por exemplo, rezou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Também na oração do Horto das Oliveiras, vemos Jesus chamar a Deus de Abá, e falar Pai, Abá significa Pai, Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, senão a tua. Em outros momentos, Jesus nos convida a essa oração filial. No Sermão da Montanha, Jesus nos diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai. E quando os apóstolos pediram, Senhor, ensina-nos a rezar, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Isso era impensável que nós pudéssemos chamar a Deus de Pai. Mas os apóstolos viam Jesus rezando frequentemente, Pai, Pai, e estavam curiosos, será que nós podemos rezar assim? E Jesus ensina a oração do Pai Nosso, dizendo Abá. E Abá era uma forma com que as crianças judias chamavam o seu pai eternamente, era papai. Como dizia, isso era impensável no judaísmo, em que Deus era o Altíssimo. Se alguém visse o rosto de Deus, morreria. Deus estava muito elevado, muito distante. Agora, Jesus ensina que Deus é Pai, que é o Papai. E nessa relação amorosa, filial com Deus, Pai, que devemos desenvolver a nossa oração. E muitas vezes trataremos a Deus como Pai, com toda a simplicidade. Um outro aspecto dessa nossa oração é que a nossa oração é uma amizade com Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo perfeito Deus, se tornou também perfeito homem na encarnação. E se tornou homem para ser também o nosso amigo. E viveu plenamente o valor da amizade. No episódio em que Jesus fica perdido e achado no templo, durante 3 dias, nós sabemos que Jesus ia numa caravana para a cidade de Jerusalém, esteve lá, e quando estava voltando, sua mãe e seu pai não se preocuparam tanto com Jesus, que tinha 12 anos, porque ele estava numa caravana de parentes, de amigos.
Só no final do dia, do primeiro dia, que percebe que Jesus não está entre os seus amigos. Jesus tinha amigos e Maria e José davam essa liberdade dele se mover no âmbito dos seus amigos. Depois, na vida pública, são numerosos os momentos nos quais contemplamos Nosso Senhor em lares de amigos, de conhecidos, às vezes participando de uma ceia, visitando seus amigos, por exemplo, na casa de Pedro, na casa de Levi, também chamado de Mateus, o apóstolo Mateus, em que Mateus dá um jantar para os seus amigos e Jesus participa. O mesmo acontece com Zaqueu, que também era publicano. Vemos Jesus participar de um casamento de amigos, nas bodas de Caná. E Jesus aproveita muitas ocasiões, como vemos nos evangelhos, para estabelecer uma amizade. Por exemplo, no poço de Jacó, quando chega aquela mulher samaritana, e os judeus não conversavam com os samaritanos, e Jesus começa um diálogo, começa a estabelecer uma amizade, perguntando se ela pode dar de beber a ele, depois revelando aquela água viva, e começa ali uma amizade. Jesus dedica muito tempo aos seus amigos. É o que nós vemos, por exemplo, em Betânia. Na cidade de Betânia, Jesus tinha uma família que era muito amiga. Marta, Maria e Lázaro. Quando Lázaro estava muito doente, essas irmãs, com toda a simplicidade, enviam uma mensagem para Jesus, dizendo: aquele a quem amas está doente. O teu amigo está doente. Jesus demora um tempo para ir a Betânia. Quando chega, Lázaro já está morto. E é bonito ver que Maria e Marta, com toda a simplicidade, reclamam com o Senhor, dizendo: Senhor, se tivesses estado aqui, nosso irmão não teria morrido. E usam as mesmas palavras, talvez porque entre elas diziam naqueles dias: se Jesus estivesse aqui, ele não teria deixado nosso irmão morrer. E falam a mesma coisa para Jesus com toda a simplicidade. Em outro momento também Marta, que estava fazendo a comida, o almoço para Jesus e os apóstolos, disse para Jesus: não te importas que eu esteja sozinha, no serviço da casa? Reclama com Jesus. Jesus também, com toda a simplicidade, diz: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Maria estava sentada aos pés de Jesus, provavelmente, escutando o que Jesus tinha a contar das suas pregações, das suas viagens. Na última ceia, nós vemos Jesus oferecer essa amizade de uma maneira claríssima, quando ele diz: já não vos chamo servos, como Deus poderia chamar-nos de servos, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu recebi do meu Pai. Estabelece essa amizade profunda. Jesus, que outra ocasião dirá: a prova maior de amor não há do que dar a vida pelos seus amigos. E essa amizade com Cristo nos faz amar o que Cristo ama, nos faz querer o que Cristo quer, nos leva a identificar-nos com Cristo. Quando convivemos muito com uma pessoa, nós vamos pegando a sua maneira de ser, o seu jeito, ficamos mais parecidos com Cristo, à medida em que convivemos com Ele, que temos essa profunda amizade. Há um grupo de amigos especiais de Jesus, que são os apóstolos. Jesus conviveu diariamente 3 anos com eles. E como eles recordariam o olhar carinhoso de Jesus, que passou em suas vidas, que os chamou, que lhes deu uma vocação, esse olhar de predileção,
Como lembrariam também com saudade tantas conversas orientadoras que tiveram a sós com Jesus, em que Jesus ia modelando a alma deles, lapidando aquelas almas que no princípio eram toscas e passam a ser as colunas da sua igreja. Depois diversas conversas em grupo, numa espécie de reunião, em que os apóstolos, com toda a simplicidade, perguntavam de tudo. Alguma vez disseram: Senhor, explica-nos a parábola, porque não tinham entendido a história que Jesus tinha contado. E percebiam a total confiança que Jesus tinha neles. Tanto é assim que perguntam de tudo: Senhor, ensina-nos a rezar. Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E como Jesus cuidava de cada um deles, até do seu descanso físico, certa vez disse: Vinde e retirai-vos comigo a um lugar solitário, e descansareis um pouco. Jesus percebia que os seus apóstolos estavam cansados e que precisavam de descanso. Jesus é o bom pastor, conhece a cada uma das suas ovelhas o conhecem e ouvem a sua voz e o seguem. Jesus vai deixar para os apóstolos e para todos os cristãos o seu testamento de amor. Na última ceia repetirá 3 vezes esse mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. De certa forma, Jesus deveria estar preocupado: e quando eu não estiver no mundo, quem os amará tanto como eu amo? E deseja que os discípulos, os apóstolos, supram em parte a falta que Jesus fará, o carinho que Jesus tinha por cada um deles. Sabendo numa verdadeira amizade com Jesus, nos enche de segurança, porque Ele é o amigo fiel, que nunca abandona os seus amigos, que está sempre ao nosso lado. E nos pede que não abandonemos, dizendo: permanecei em mim. Corresponder a essa amizade de Jesus é a alma da vida cristã e tem que se manifestar em tudo que nós fazemos. Todo apostolado, todo trabalho de almas surge dessa amizade com Cristo. Como eu sou amigo de Cristo, eu quero que as demais pessoas experimentem essa amizade. E nós temos que viver em primeiro lugar essa amizade com Deus para poder transmitir aos outros esse amor de Cristo que nós experimentamos. Assim, Jesus se servirá de nós como instrumentos para que outras pessoas se aproximem dele. Ele aproveitará da nossa amizade para se fazer amigo dos nossos amigos. Por último, gostaria de falar da oração ao Espírito Santo. Tenhamos presente que o Espírito Santo é Deus em nós. Jesus é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. Deus está no centro da nossa alma, o Espírito Santo está no centro da nossa alma em graça, e ali Ele atua, é Ele quem nos santifica. O Espírito Santo abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, para ouvir a voz de Deus, para ver o que Deus quer de nós, aguça a nossa inteligência, ilustra a nossa imaginação, fortalece a nossa vontade. Nós devemos escutar o Espírito Santo. Certa vez, São José Maria falava com seu diretor espiritual, se eu não me engano, era a década de 30 do século passado, e o conselho que recebeu, do seu diretor espiritual era que escutasse o Espírito Santo, escuta-o. Ele levou aquilo à oração e descobriu, fez uma descoberta que o Espírito Santo é o amor dentro dele, o amor de Deus dentro dele, e que era necessário escutá-lo mais. O Espírito Santo, como já dizíamos, nos transforma em Cristo e faz com que nós nos relacionemos
filialmente com o Pai. É o Espírito Santo que nos faz clamar: Abba, ó Pai. O Espírito Santo vai concedendo os seus dons para nós. Conhecer os dons do Espírito Santo nos ajuda a pedir esses dons que mais nos fazem falta. Podemos brevemente relembrar aqui os dons do Espírito Santo: o dom da sabedoria, que nos faz saborear o amor de Deus, que nos faz saborear o amor pelos outros e entender profundamente que não há nada melhor na vida do que amar. É o que mais nos realiza, é o que nos santifica. O dom da piedade, que nos torna conscientes de sermos filhos amados de Deus e dessa consciência que Deus é nosso Pai, que Deus nos ama profundamente. O dom do entendimento nos dá a capacidade de entendermos as verdades divinas, de entendermos a revelação, de aprofundarmos nas palavras do Evangelho e na doutrina da Igreja, da doutrina de Cristo. O dom da ciência nos permite ver a Deus através das criaturas, através da natureza, através das outras pessoas. O dom da fortaleza, que vai muito além da fortaleza humana, da fortaleza, da virtude sobrenatural da fortaleza, que nos faz sermos extremamente fortes, como foram os mártires, capazes de dar a vida por Cristo, tiveram o dom da fortaleza. O dom do conselho, que nos leva a descobrir a vontade de Deus para nós e para as pessoas que nós aconselhamos. O dom do temor de Deus, que não é temer a Deus, mas ter medo de nos afastarmos de Deus, de perder a graça de Deus, de pecar. E nós devemos pedir esses dons se nós notamos que precisamos crescer nesses dons, que nos fazem falta. Pedir ao Espírito Santo que nos conceda. Então, conhecer os dons ajuda até a gente pedir exatamente aquilo que nós necessitamos. Gostaria de recordar simplesmente uma oração que São José Maria compôs e que é muito bonita, que nós, se quisermos, podemos rezar, mas só para ver a intimidade que ele tinha com o Espírito Santo e como era a sua oração. Vinde, ó Santo Espírito, iluminai o meu entendimento, para que conheça os vossos preceitos. Fortalecei o meu coração contra as insídias do inimigo. Inflamai a minha vontade. Ouvi a vossa voz, e não quero endurecer-me e resistir, dizendo depois, amanhã, nunc cepe, agora. Não suceda que o amanhã me venha a faltar. Ó Espírito de verdade e de sabedoria, Espírito de entendimento e de conselho, Espírito de gozo e de paz, quero o que quiserdes, quero porque o quereis, quero como quiserdes, quero quando quiserdes. E assim encerramos essa nossa quarta aula do curso sobre a vida de oração, vendo um pouco desse relacionamento que já é vida de oração, que devemos ter com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade.